Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que eu não vou me utilizar de nada do que aconteceu no Paraná recentemente para angariar atenção para o meu canal, tá bom? Eu acho que, embora seja o papel da mídia acompanhar, noticiar e divulgar os fatos relacionados ao ocorrido, para mim e tantos outros que apenas utilizam os fatos para emitir opiniões, seria no mínimo ético ter o dever de respeitar a dor alheia ao tratar de uma tragédia como essas, tá bom? Nós não podemos tentar capitalizar adeptos às minhas opiniões utilizando a dor dos outros, principalmente porque a gente tem que se colocar no lugar da família que está de luto e o mínimo que nós podemos fazer é justamente respeitar a dor do próximo, não utilizar de uma maneira desonesta para ratificar as minhas opiniões em cima dos fatos que ocorreram recentemente, tá bom? Coisa que o nosso ministro da Justiça não tem a hombridade de fazer. Afinal, ele diversas vezes tenta utilizar de fatos e tragédias para justificar as suas opiniões autoritárias. E ele nos fez a gentileza de distorcer praticamente tudo o que aconteceu justamente para tentar atingir o seu objetivo, que é ter o controle das mídias sociais. Mas nós vamos analisar isso logo em seguida. Antes de ir para a notícia propriamente dita, eu não sei se vocês já perceberam, mas o Lula tá a fim de viajar enquanto ele é presidente, tá? Ele provavelmente não vai tentar uma reeleição. Talvez pela sua idade, talvez pelo seu cansaço. Eu acho que a única chance dele se candidatar à reeleição é se por algum milagre o TSE não tornar o Bolsonaro inelegível, tá? Então, na cabeça da esquerda, o Lula é o cara que vai derrotar o Bolsonaro caso o Bolsonaro volte a disputar eleições. Então, eu acho que, a menos que o TSE não torne o Bolsonaro inelegível, o Lula não vai se candidatar à reeleição. Mas isso daí é um debate para outro dia. O importante é que, nesse vácuo, existem 3 ou 4 pessoas que perceberam que podem explorar esse lugar que ficará vago e ser justamente o próximo nome do lulopetismo na presidência da República. E quem são eles, na minha opinião? 1. A socialite que acompanha o Lula nas excursões, a Narizinho, o pior prefeito da história que hoje é ministro da Fazenda, e Flávio Dino. Sim, esse vai ser o personagem principal desse vídeo, certo? Mas são essas as pessoas que estão sempre tentando possuir algum tipo de protagonismo dentro do cenário político lulopetista, beleza? Então, agora vem o tweet do qual eu falava. Bem, com a clara intenção de não fazer qualquer análise opinativa com a desgraça alheia, eu preservei aqui o nome das vítimas e vou só me ater a esse parágrafo que discorre sobre os fatos que ocorreram naquele lugar. Então, esse parágrafo diz que a Secretaria de Segurança Pública do Paraná informou que, além da arma, apreendeu com o assassino um caderno com anotações sobre ataques em escola, incluindo o ataque em Suzano, em São Paulo. A Secretaria ainda informou que, em contato com a família do assassino, foi informado de que ele é esquizofrênico e que faz tratamento para a doença. Vamos ver então o tweet do Flávio Dino, o primeiro deles? No item 2 aqui ele fala: novamente a apologia à violência, inclusive via internet, exerceu um papel essencial na tragédia. Primeiro, de onde ele tirou essa conclusão? Qual meio que foi utilizado para fazer essa apologia à violência? Nós já sabemos que desde o outro ocorrido de ataques em escolas em que o cidadão usou uma machadinha, o Flávio Dino ele vem tentando impor essa narrativa de que as redes sociais causam esse tipo de discurso de ódio que culminam nesses ataques violentos. E, em resposta a isso, ele até reuniu alguns representantes de Big Techs e falou que estava sepultada a percepção, o conceito de liberdade de expressão no Brasil conforme era conhecido antes. Que se não for através da lei da PL da censura, vai ser via administrativa, ou seja, via governo federal, ou via judicial por mandos e desmandos do STF. Então ele já colocou que o objetivo dele é o controle das mídias sociais, é o controle, um pente fino
relativizando justamente a nossa liberdade de expressão. Então, era mais do que óbvio que mais uma vez ele ia tentar alterar, manipular os fatos para que ele pudesse impor a mesma narrativa. E não satisfeito em colocar esse tweet, ele colocou um outro, que para mim é pior ainda. Vai me perdoar. O camarada precisa ter um nível de alucinação muito grande para falar esse tipo de coisa. Olha o que ele fala. É óbvia a relação entre o crescimento de ataques contra escolas com a apologia do ódio e proliferação de grupos neonazistas na internet. Por favor, eu gostaria que essa óbvia relação que foi constatada pelo Flávio Dino tivesse seu estudo publicado para que todos nós víssemos. Porque, para mim, a única coisa óbvia é a vontade desse cidadão de implementar um regime onde o Estado controla tudo no Brasil. Inclusive aquilo que você vai falar. O Brasil sempre foi e sempre será, se continuar com essas políticas que realmente importam de segurança pública no molde que estão hoje, sendo um país violento. Voltando à notícia, nós podemos ver que a própria família informou que ele sofria de uma patologia psiquiátrica, que ele é esquizofrênico e que ele fazia tratamento para a doença. Então já existia, ou já existe, um laudo atestando essa doença mental, ok? Então, se nós formos averiguar dispositivos legais que mostram o que ocorre com pessoas que têm o seu juízo alterado por conta de doenças mentais, ou seja, patologias que atrapalham o discernimento pleno da pessoa no tocante à realidade que ela vive e das consequências das suas atitudes. Nós vemos que existe o Instituto da Medida de Segurança. O que é a medida de segurança? Quando o cidadão se torna inimputável, ou seja, ficou comprovado que ele não tinha discernimento acerca daquilo que ele estava fazendo, que ele não possuía todas as suas faculdades mentais para discernir as suas atitudes e a realidade, ele não é mais passível de receber a punição comum para uma pessoa que comete o que ele cometeu, certo? Ele cometeu um duplo homicídio qualificado. Então, se a gente fizer as contas, como ele é réu primário, provavelmente ele teria 24 anos no mínimo de condenação por causa desse duplo homicídio qualificado. 24 anos de pena privativa de liberdade. Como ele é réu primário e o crime é hediondo, com 50% da pena, com a alteração que foi feita em 2019, ele progrediria de regime do fechado para o semiaberto. Então, estamos falando de 12 anos em regime fechado, mínimo, certo? Na medida de segurança, a partir do momento que o juiz e o laudo pericial que for apresentado para o juiz determinar que ele não tinha as faculdades mentais em dia no momento que cometeu o crime, o juiz pode determinar a sua internação em um estabelecimento de características hospitalares, ou seja, uma ala psiquiátrica de um hospital, onde ele vai ficar internado. E o prazo mínimo, não sei se vocês estão conseguindo ler aqui, deverá de ser de 1 a 3 anos. Então nós estamos falando de alguém que pode passar de 1 a 3 anos mínimo, por causa desse ato que cometeu enquanto for uma pessoa que tem essa patologia psiquiátrica, em comparação a alguém que passe 12 anos na cadeia pelo mesmo ato. Então, há um problema na lei aí. Primeiro, há um problema porque a lei ela não serve apenas para punir, mas serve também para precaver. Então, se essa pessoa aqui ela foi capaz de entrar com uma arma e atirar nas pessoas na escola por conta da sua instabilidade mental, o prazo mínimo de 1 a 3 anos eu acho muito pouco. É claro que a lei fala que o prazo, a medida de segurança, ela pode muito bem durar por tempo indeterminado, tá? Mas o mínimo é de 1 a 3 anos. Me parece um pouco desconforme com aquilo que deve ser feito na realidade. Mesmo que ele não seja declarado inimputável e não seja aplicado a ele uma medida de segurança, nós estamos falando de um duplo homicídio que para um réu primário pode resultar em apenas 12 anos de regime fechado. Isso para mim é um absurdo. Por que o Flávio Dino, enquanto ministro da Justiça, não observa justamente essa falha
do Código Penal em realmente botar medo nos potenciais delinquentes. Por que ele não pensa nisso? Em exasperar as penas. Por que ele não propõe uma reforma do Código Penal ao invés de querer meter o bedelho naquilo que eu posto na minha rede social e naquilo que você posta na sua rede social? Por que o interesse em apenas controlar a liberdade de expressão e não realmente punir aqueles que cometem atos criminosos? Aqueles que insistem em delinquir ao invés de seguir um padrão de conduta dentro da lei. Não há interesse do ministro em desmuniciar o vagabundo, em tirar a arma do bandido. Apenas o cidadão que quer seguir as regras e ter armas legalmente registradas. Não há interesse em utilizar a lei como exemplo para quem pensa em ter uma vida criminosa. Não há interesse em punir de fato aqueles que põem em risco a vida de seus semelhantes. Não há o interesse do ministro de aumentar os efetivos policiais, inclusive nas escolas. Há sim o interesse de restringir aquilo que você pode ou não falar, aquilo que você pode ou não ler. Há sim o interesse de obter o monopólio do controle de narrativas. Há o interesse de amordaçar a população que tem na liberdade de expressão a sua única ferramenta para demonstrar a sua insatisfação com o status quo, com as mazelas progressistas que tentam nos empurrar goela abaixo, com a bandidagem livre nas ruas e nós presos dentro de casa. Não, senhor Flávio Dino, o senhor não engana ninguém.